Voltamos ao último bloco da entrevista com Iberê Sassi sobre bacias hidrográficas e rios da região Litoral Centro-Norte. Litoral Centro-Norte. Iberê, nós temos o conceito hoje, né, que é expresso pela legislação de recursos hídricos, de que as bacias hidrográficas, ou seja, os nossos rios, eles são gerenciados pelas bacias, né? Todas as áreas que são drenadas para dentro daquela calha comum que é o rio. Né? Certo. E que as bacias hidrográficas são dirigidas por comitês e tem uma gestão própria. O que é um comitê e como funciona? Bom, o comitê é um órgão colegiado que ele não é, como dizer assim, ele não é uma entidade oficial, ele não tem o CNPJ. Como um conselho, né? Exatamente, ele não tem um CNPJ, mas é um colegiado que funciona com o poder público, com os usuários e com a sociedade civil organizada, né? Que tenha relação com essa bacia, né? Então, esse comitê dirigido por esses três é sempre representado pelos três segmentos, né? Sim. E a função dele é apoiado num mecanismo que a gente chama de agência de bacia, é controlar tudo que se refere àquela bacia hidrográfica, seja a outorga, seja a cobrança pelo uso da água, seja a destinação dos recursos obtidos. Então o comitê passa pelo comitê toda essa obrigação de cuidar dessa forma. O comitê é um órgão político, né, da política daquela bacia, e a agência de bacia é o executivo. Né? A agência de bacias é o executivo. No Espírito Santo ainda nós não tivemos a figura da agência de bacia, mesmo porque, como eu disse, nossos rios são muito pequenos e a questão econômica ainda predomina muito no processo de funcionamento das agências de bacia. Né? Agências de bacias, nesse caso, para essas bacias menores, haveria uma agência só para essas bacias? Existe uma tendência do Estado de tentar se fazer uma única agência de bacias para o Estado todo. Mas há muitas controvérsias ainda, porque muita gente acha que uma agência única estaria subordinada talvez aos interesses dos comitês mais poderosos, e etc, etc. Então existe ainda muita dúvida em como gerir uma única bacia, uma única agência de bacia. Porque, né? Em síntese, ele se contrasta um pouco com a ideia da lei, que copia a lei francesa, né? Exato. Que a política seria dentro da própria bacia e o órgão executivo seria também executivo para aquela bacia, não para outras. Exatamente. Nós agora temos talvez uma outra posição, né, através da criação do Comitê Litoral Centro-Norte, porque nós seguimos aquela divisão de bacias da Otto Bacias, né, daquele engenheiro que fez essa divisão, né? Então a nossa Otto Bacia, né, o nosso conjunto de bacias, ela já é um conjunto. Então já são 4 bacias. Então talvez as agências de bacias, né, ou entidades delegatárias, né, que podia ser também funcionar como agência, eles poderão talvez funcionar nas autobacias. E no nosso caso, ela já foi criada com essa visão, e ainda tem uma coisa inédita, né? A nossa já inclui a gestão costeira. Ou seja, então a possibilidade de gestão nossa já é, num certo sentido, um pouco mais favorecida. Nós, inclusive, quebramos aquele paradigma de que a bacia hidrográfica termina na foz. Na realidade, nós entendemos que ela deve terminar até onde ela influencia. Certo. É só perceber a pluna do Rio Doce, por exemplo, o tamanho da influência do Rio Doce na costa, né? Então, a gestão desses efeitos, etc., não é? Deveria ser feita pelo Comitê de Bacia do Rio Doce. Né? Ainda não é, porque o Rio Doce ainda não se preocupou com essa questão. Mas pretendemos que sim. Ano que vem nós teremos aqui um encontro de bacias litorâneas do Brasil inteiro. Então, possivelmente, essas discussões serão levadas com mais propriedade. Deverão estar aqui, então, no Espírito Santo, haverá esse encontro, né? Provavelmente em abril.
Certo. Iberê, eu agradeço, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, a sua presença. Eu gostaria, antes do final, saber um pouco sobre a questão dos caranguejos, né, que está muito ligado à sua atividade e aos mangues. E a preservação desses rios é muito importante para manter os manguezais, em síntese, a implicação disso no caranguejo. Tá certo. Bom, os manguezais, eles, na verdade, tudo que acontece em toda a bacia hidrográfica acaba nos manguezais. Acaba na hora em que essas sequelas sejam positivas ou se as influências sejam positivas ou negativas, chega no manguezal. O manguezal é o grande filtro, né? É o grande filtro, é o grande depósito desse material. De precipitação de tudo que vem. De precipitação de tudo que vem ao longo da bacia. Então, toda a sua fauna e a sua flora sofrem essas consequências. Embora o manguezal seja extremamente dinâmico e resiliente e tudo mais, na verdade, nós teremos que tomar cada vez mais cuidado. E também descobriu-se agora o valor dos manguezais. Porque muitas vezes a gente imagina o valor biológico, o valor paisagístico, o valor, né, o valor ambiental, assim, mas às vezes as pessoas esquecem do valor econômico do manguezal. E agora foi feito um estudo na Universidade da Califórnia, um estudo no Golfo do México, exatamente valorando a produção do manguezal. E os manguezais do Golfo do México, que são muito mais pobres do que os nossos. Traduzindo a pesquisa, alguns técnicos nossos, inclusive um da Universidade da Bahia, fez uma comparação, né, da produção dos manguezais brasileiros com os manguezais do Golfo do México. E os nossos simplesmente produzem o triplo. Porque os nossos manguezais recebem uma carga orgânica muito maior. Portanto, eles processam uma carga maior e também produzem proteína nobre, altamente assimilável, disponível justamente para a população mais carente, né, em torno de R$80 mil por hectare ano. Então, preservar o manguezal é garantir a alimentação para muita gente. Sim. Não é simplesmente porque é um ecossistema protegido, que é área de preservação permanente ou coisa parecida. Não é? Ele é um ecossistema altamente produtivo. Certo. E o que nós fizemos ao longo das bacias, e a falta de proteção, e a falta de cuidado, o aterro, etc., acaba prejudicando quem mais? Justamente a população mais pobre. Então nós temos que que vive dos recursos do manguezal. E aí os caranguejos também, como, vamos dizer, uma peça-chave no manguezal. Né? O caranguejo é muito importante, né, para nós, né, e para o próprio manguezal. Iberê, obrigado mais uma vez. E quando estivermos próximos do evento sobre os manguezais, faremos uma série de matérias sobre esse assunto. Muito bom. Eu agradeço.